Bom dia, mulheres do YouTube, bom dia, comunidade das nações, bom dia, Igreja do Senhor espalhada pelo nosso Brasil e mundo afora. Que Deus abençoe você nessa quarta-feira. E o tema da nossa devocional de hoje é o segredo para relacionamentos de sucesso. Quer ter aí relacionamentos de sucesso? Relacionamento familiar, relacionamento no seu trabalho, relacionamento com as suas amigas. É esse hoje o tema. Nós estamos hoje na devocional 204/365. Já caminhamos muito, né? Muito. Estamos aqui na devocional desde o dia 14 de maio de 2024. Já estamos aí já há 1 ano e 3 meses nessa jornada. Então, o texto de hoje é Provérbios 17. Encontra ele aí. Provérbios 17, e o bispo JB traz um versículo específico, que é o versículo 17 de Provérbios 17. Mas aqui nós iremos ler todo o capítulo, todo o versículo 17. E aí, quando chegar lá no versículo 17, você pode marcar. Gente, o tema aqui na versão da Bíblia, a mensagem, é muito engraçado. Sabe qual que é o título aqui? Uma paulada na cabeça. Eu não sei qual que é o título aí na sua Bíblia, na versão da sua Bíblia, mas aqui é uma paulada na cabeça. Eita Deus! Já estamos acostumados a levar chineladas da pastora Leia, agora é paulada. Senhor Jesus! Vamos lá? Levar várias pauladas na cabeça nessa manhã? Olha o que fala. Vamos começar do versículo 1. É melhor comer um pedaço de pão com água em paz, que ter um banquete no meio de brigas. O servo sábio sabe lidar com o filho difícil, e assim é honrado como alguém da família. Como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim a nossa vida é examinada pelo Eterno. O perverso gosta de conversas maliciosas, e os ouvidos do mentiroso coçam por uma fofoca. Quem zomba dos pobres insulta o Criador. Quem faz festa quando há desgraça não fica sem castigo. Os netos são reconhecimento para os idosos. Os filhos são os orgulhos para os pais. Não se espera a eloquência de um insensato, muito menos mentiras de um líder. Alguns acham que o dinheiro compra tudo, até mesmo pessoas, e que o suborno é uma varinha mágica que sempre funciona. Esqueça a ofensa e manterá a amizade, mas se insistir na ofensa, diga adeus ao amigo. A repreensão atinge profundamente a quem tem entendimento, mas o insensato leva a maior paulada e nem se importa. Os maus só procuram confusão e não perdem por esperar, eles a encontrarão. É melhor encontrar uma ursa que teve os filhotes roubados que um insensato em sua loucura. Quem paga o mal com o mal receberá o troco. O mal nunca lhe dará sossego. O início de uma briga é como o vazamento de uma represa. Por isso, é bom parar antes que se rompa de vez. Proteger o perverso e atirar lama nos justos são atitudes detestáveis ao Eterno. O que é isso? O insensato saiu para comprar sabedoria? De nada adianta. Ele não sabe o que fazer com ela. Agora tem um outro título aqui. Quem sabe muito, fala pouco. O amigo ama. O amigo ama sempre e com ele não há tempo ruim. Mesmo quando há problemas, ele é sempre um ombro amigo. Marca esse versículo 17, porque ele é indicação do nosso bispo JB para essa devocional de hoje, e eu vou ler novamente. O amigo
ama sempre, e com ele não há tempo ruim. Mesmo quando há problemas, ele é sempre um ombro amigo. É tolice ser irresponsável com a vida financeira. Acumular dívidas que não se pode pagar é muita loucura. E eu, como especialista na área financeira, eu vou ler de novo e você vai marcar. É tolice ser irresponsável com a vida financeira. Acumular dívidas que não se pode pagar é muita loucura. Quem namora o pecado se casa com a confusão. E quem deixa a arrogância subir a cabeça faz um convite à destruição. Quem planeja a maldade não pode terminar bem. A conversa traiçoeira só traz mais confusão. O filho insensato é uma desgraça. Não dá motivo nenhum de alegria ao pai. A disposição alegre faz bem à saúde, mas a tristeza e o abatimento esgotam as forças. O perverso recebe suborno por baixo do pano. Isso comprova desprezo pela justiça. O sensato anda de mãos dadas com a sabedoria, mas o insensato está sempre vagando com o olhar perdido. O filho inconsequente é um sofrimento para o pai, e para sua mãe não é, e para sua mãe é osso duro de roer. Castigar o bom comportamento é um absurdo. Pior ainda é fazer o bom cidadão pagar pelo crime dos outros. Quem sabe muito, fala pouco. Quem é sensato, sabe manter a calma. Marque isso daí. Quem sabe muito, fala pouco. Quem é sensato, sabe manter a calma. Até mesmo os ignorantes passam por sábios quando fecham a boca. Quem sabe ficar calado, passa-se por inteligente. Amém? Poderoso, né? Esse Provérbios 17. Vamos começar, então, fazendo a nossa oração inicial? Bom dia, Rosângela. Vamos orar? Adjane, querida, por favor. Amém. Te bendizemos, Senhor, nessa manhã. Levamos os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. Obrigada, Senhor, porque nós acordamos. Como é bom acordar e ter o primeiro pensamento em Ti, Senhor, porque nós sabemos que Tu és a nossa esperança, Tu és o Deus em quem tem cuidado de nós enquanto dormimos. Nós te louvamos, te bendizemos nessa manhã. Dizemos que, Senhor, essa manhã, esse dia é bendito, porque o Senhor já está nele. Nós louvamos o teu nome, que cada mulher aqui, Senhor, possa sentir, observar no seu dia e ter motivos para louvar, ter motivos para bendizer o teu nome. Pai, obrigada pela tua palavra que nos ensina tudo, inclusive como escolher amigos. Obrigada, Senhor amado, porque o Senhor tem apresentado a cada uma de nós amigas do Senhor, mulheres que amam o Senhor como nós amamos. E esse lugar é o lugar de compartilhar, Senhor amado, a tua palavra com amigas. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a não sentar na roda dos escarnecedores, mas sim sentar, Senhor amado, onde o teu nome é louvado, onde o teu nome é bendito. Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos esse coração, cada mulher aqui tem esse coração, Senhor amado, de falar do Senhor, de ser uma amiga segundo o teu coração, ser uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma filha, segundo o teu coração, Pai amado, com o coração ensinável, com o coração, Senhor, grato, com o coração cheio de palavras boas na boca e não palavras de maldição, não fofoca, Senhor, que possamos rejeitar a fofoca, Deus, em nome de Jesus nas nossas vidas, e sempre ter palavras, Senhor amado, de incentivo para todos aqueles que nos cercam, palavra de esperança, porque é esse o teu espírito, Pai, como a tua palavra diz, que nós somos de um outro espírito, de um espírito de bondade,
de mansidão, do espírito de longanimidade, de amor, de fraternidade, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por essa manhã, obrigada por esse ensino. Nós te louvamos pela vida da Eneida, da pastora Leia, por ter esse lugar de ensino, por ter essa mesa onde o pão é fresco, o pão é quente. Obrigada, Deus, que todos os nossos dias sejam para te louvar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Dijane. Então vamos para o nosso texto de hoje. O segredo para relacionamentos de sucesso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1, versículo 1. O segredo para relacionamentos de sucesso. A verdadeira felicidade está enraizada nos relacionamentos sólidos e no compromisso com a sabedoria de Deus. Como o salmista declara no Salmo 1, o homem bem-aventurado é aquele que recusa os caminhos dos ímpios, escolhendo, em vez disso, enraizar-se na palavra e nas alianças saudáveis que formam a sua vida. Jesus nos ensina que há níveis de relacionamentos e que, para cultivar sucesso e paz, precisamos aprender a nutrir laços profundos com pessoas que compartilham o nosso propósito. Há amigos que nos aproximam de Deus, mentores que nos dão sabedoria e conectores que nos abrem portas para novos territórios. Cada relacionamento tem um propósito no plano divino e cabe a nós discernir e cuidar dessas conexões. Existem amigos para cada fase da vida e é sábio honrar esses laços, protegendo as alianças e nutrindo-se com lealdade. O segredo de bons relacionamentos é reconhecer o valor do outro, vendo o potencial de grandeza que Deus depositou em cada pessoa. Amigos verdadeiros falam com você na sua melhor versão, como Abigail falou com Davi, lembrando-o do seu futuro como rei, mesmo quando ele estava em crise. Precisamos de amigos que enxerguem o nosso potencial e nos tratem como Deus nos vê, incentivando-nos a viver o nosso propósito. Um relacionamento saudável fortalece a nossa fé e nos dá segurança para enfrentar os desafios da vida com coragem. Deus nos chama para buscar conexões divinas, aquelas que ampliam o nosso propósito. Quando reconhecemos e honramos esses laços, atraímos o favor de Deus. Precisamos manter alianças com aqueles que nos inspiram a crescer espiritualmente, a persistir no propósito e a vencer os gigantes que encontramos. Cuidado com os relacionamentos que drenam a nossa fé ou tentam afastá-lo da sua missão. É o momento de proteger o seu ambiente, de escolher os seus amigos e companheiros de jornada com sabedoria e discernimento. E de construir uma rede de alianças duradouras que apontem para o céu e para o propósito eterno. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, dia, bonitas. Quero agradecer primeiro, começar falando obrigada para você que está comigo na jornada de 40 dias abençoando o nosso Brasil. Obrigada, é tão legal ver o teu nome lá aparecendo, ingressando lá no Instagram e na live. Então, quero te incentivar a estar por lá, botar um coraçãozinho, porque às vezes eu não consigo falar, mas eu estou te vendo, e isso me dá uma força. Sabe a sensação que é? Que aqui é um ambiente, lá é outro. E de fato é, né, gente? Aqui é um lugar e lá é outro. Quero agradecer a você por isso, tá? E dizer às bonitas aí do YouTube que acessam depois, que não estão aqui no nosso ao vivo, que você também é muito bem-vinda lá no meu Instagram. Por 40 dias a gente vai estar orando pelo Brasil. Ô, gente, e se você tem amigo, você sabe o que é ser brasileiro.
porque o povo criativo é o nosso, né? A gente pode estar com aquele bonito, com aquela bonita, com aquela família, a gente ri, se diverte, a gente tem piada, né? Ô, gente, o povo que faz piada é brasileiro. E às vezes os seus amigos, seu ciclo de amigos compõe esse time aí de gente que faz você sorrir. E eu quero te chamar para você poder vir comigo na nossa jornada de 40 dias. Eu quero te fazer um pedido além, que você vá lá em todas as lives e dê uma curtida, porque isso dá engajamento. Foi lá, assistiu, às vezes você nem consegue assistir tudo, mas deixa lá o seu likezinho, porque isso ajuda a gente a pulverizar. E o objetivo da nossa igreja é fazer com que esse período, o Brasil seja abençoado por visualizações de palavras abençoadoras, tá? Embora falar de palavras abençoadoras, falando de amigos. Você tem amigas? Eu falo com meu marido assim, ó, se a gente tem amigos que cabem na palma da nossa mão, tá ótimo. Você consegue falar nome de pelo menos 5 queridos, 5 queridas que enche a tua mão, a tua palma da mão? Você consegue ter 5 amigos para você poder caminhar, tipo aquelas amigas que você pensa assim, essa é pau para toda a obra. E aí hoje a gente vai pensar sobre isso, o poder de ter amigos. Como é bom ter amigos, como é bom ter um lugar seguro para você poder chamar alguém para estar junto com você. E a bispa começa dizendo que a verdadeira felicidade tem uma raiz, e a raiz se chama relacionamento. Ô, bonita, como que é você? Você é chatinha ou é a legal da relação? Você é quem? Aquela que só fala sem parar ou aquela que você só ouve? Ou existe um diálogo? Como que é? Ah, olha, Áurea, eu sou a maior legal. Ai, é mesmo, Áurea, tu é maior legal. E quem é você na relação com os amigos? Vamos fazer essa pergunta para os nossos amigos. Quem somos nós? Como que eles nos veem? É tão importante a gente saber qual é o ponto, qual é o lugar em que a gente desempenha esse lugar de uma mão dupla. Aqui também fala que no Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que tem uma sensação, uma sensibilidade, um sensor para recusar os caminhos errados dos ímpios e escolhe se enraizar em alianças saudáveis da palavra, que formam, então, a sua vida mais forte. O Salmo 1 ensina para a gente que a roda dos escarnecedores não é a roda que vai fazer a gente prosperar em saúde. E aí, continua nesse mesmo parágrafo da bispa, e eu estou lendo e acompanhando esse livro aqui, que inspira as nossas devocionais desde o dia 1º de janeiro de 2025, e hoje nós estamos... Olha o tanto que a gente já viveu juntos. Pastora, mas eu acabei de chegar. Preocupa não, que ainda tem essas páginas tudinho aqui, ó. Mas não falta não, bonita. Vem. Porque aqui é um lugar de relacionamento. Ó, a gente está acompanhando algumas situações que a irmã Regina está vivendo. A irmã Regina acabou de se despedir de uma das filhas da Grazi, e agora, há pouco tempo, ela está se ocupando com a filha, Ana Célia, que também está se despedindo da vida. E eu queria muito que você, ao se lembrar de orar, ore pela irmã Regina, que eu conheci aqui, que você certamente acessou aí, e que hoje a gente pode ser uma intercessora amiga para acolher o coração de uma mãe que se despede de 2 filhas. Uma que já foi sepultada e uma outra que está em um estado assim, muito grave. A qualquer momento, a família está aguardando uma notícia de falecimento. Ô, gente, nessa hora, você pensa em quê? Pensa assim, meu Deus, se fosse eu ia querer o quê? Eu penso isso quando eu estou numa situação de extrema dor, eu penso assim, o que eu gostaria de receber se eu estivesse no lugar dela? E eu quero abençoar a sua vida para você poder ser esse instrumento de Deus na vida de alguém. Eu estou aqui me lembrando que quando a Dijane ficou com Covid, eu me lembrei, tanto estou me lembrando disso agora, nem estava pensando nisso quando preparei esse tema. Eu me lembro que a Dijane ficou internada, e aí a gente ficou desesperada do lado de fora. E eu pensei assim, meu Deus, se eu tivesse internada,
de Covid, o que eu ia gostar que fizessem por mim? Aí eu pensei na hora, eu ia gostar de ser visitada por anjos. Eu não podia ir ao hospital visitar a Diane, mas eu podia ir na casa dela, abençoar os filhos dela. E aí a gente fez uma movimentação de uma semana inteira, cada dia uma ia lá na casa da Diane levar o negócio para as crianças. E foi tão especial para o meu coração abençoar Heitor e Isabela naquele período que a Diane ia estar, o Paulo tendo toda a possibilidade de estar lá junto com ela e as crianças tendo o cuidado de ser abraçada. Ô, gente, eu fui muito mais ministrada do que a Diane, que nem sabia que estava acontecendo isso, que ela estava no hospital. E eu fiquei pensando o que eu podia fazer quando eu estivesse numa situação de dor. O seu padrão de amizade é aquele que você fica exigindo, sua chatinha, do povo. Ah, para de ficar, não me ligou. Não ligou mesmo, não, está ocupada. Ai, nunca mais falou comigo, parece que tá... Naná. Para com isso, gente. Tá com saudade, vai tu, pega o telefone e liga. Aí fica exigindo da bichinha que está lá cheia de demanda, às vezes não consegue nem parar para ouvir um áudio, um negócio, e fica a chatinha falando, não, tu não é a chatinha da relação, tu é aquela que vai ter entendimento de que se a pessoa não respondeu o seu WhatsApp porque ela estava ocupada. Ô, gente, e porque não quer também? Sabia que as pessoas não querem, às vezes, responder? E tá tudo bem, gente. Tá tudo ótimo. Você vai ser aquela que vai olhar para o teu padrão de relacionamento e pensar, o que eu sinto falta? O que seria muito significativo na relação com o meu relacionamento com a minha amiga, nesse momento que ela está passando? O que seria significativo para eu ver Deus? Quando a gente se movimentou, e eu convidei todo o discipulado para se movimentar, e a gente passar, a gente podia nem entrar na casa da Dijane, o Covid estava em alta, estava em altíssimo, a gente não podia fazer, duvido que eu não entrei na casa da Dijane, beijei os meninos, abracei os meninos, orei com os meninos, e eu chorei com os meninos. Ô, gente, que eu e você, nessa manhã do dia 23 de julho, a gente decida ser aquela que vai trazer o fluxo da amizade saudável com a manifestação do nosso Deus. Amigos que nos aproximam de Deus, mentores que nos dão sabedoria e conectores que abrem porta para novos territórios. Cada relacionamento tem um propósito no plano divino e cabe cada uma de nós cuidar, discernir essas conexões. E aí, diz assim, no segundo outro parágrafo, existem amigos para cada fase da vida e é sábio honrar esses laços. Você tem clareza de que aquela amizade foi feita para um momento? Ô, gente, eu tenho tanta clareza disso, e para mim está tudo bem. Assim, eu entendo que, às vezes, algumas mulheres que estão no meu discipulado, elas começam a denunciar que o discipulado já não é mais para elas. Isso, às vezes, é tão claro para mim que ela nem está vendo. Aí eu começo a dizer assim, ô, gente, se esse discipulado não faz sentido para você, tchau. Eu não estou presa a você, você não pode estar presa em mim, você tem que estar presa ao que Deus está dando para você nessa estação, e talvez o que eu carrego não dá mais para você, e está tudo bem. E aí, no início do ano, a gente despediu algumas para outros discipulados, e elas estão rompendo. Eu tenho clareza que na minha infância eu tive amigas, inclusive Rose está aqui nesse grupo, amiga Rose, a gente brincava, gente, lá na Rua 8, às vezes lá no Morro do Mickey, a gente fazia muitas coisas, matava a aula, confesso para você que eu fui matadora de aula junto com a minha amiga Rose, e a gente fazia coisas, gente, a gente ria de nada. Até hoje, quando eu vou ao Rio, a gente se encontra e é divertidíssimo, mas para aquele momento, Rose, Márcia, Andréia, todo um grupo de meninas fazia parte da minha vida. E isso perdurou durante anos e perdura até hoje. Mas hoje, na estação que eu estou, eu entendo que Deus está levantando novas conexões para o meu coração para aquilo que eu tenho clareza que precisa ser desempenhado. Você tem clareza de quem é a pessoa que Deus está colocando na sua vida? Ou quem são as pessoas? Ter essa clareza é tão mais fácil, gente. Você consegue estabelecer a sua energia naquilo que de fato é bom. E quando você tem essa clareza, você não desperdiça o seu tempo, o seu coração, a sua atenção. E isso é tão bom, porque você consegue entender
como você vai derramar na vida do outro. Aí diz também que o segredo dos bons relacionamentos, que é o tema do dia de hoje, aqui está a frase do tema do dia de hoje. O segredo dos bons relacionamentos é reconhecer o valor do outro, vendo o potencial da grandeza de que Deus depositou a cada pessoa. Nessa conferência global, uma das palavras mais arrebatadoras no meu coração foi ouvir Bethany, da Igreja da Bethel, falando que Deus tem uma visão sobre as pessoas que às vezes a gente não consegue ter. E se a gente olha para as pessoas com o olhar da carne, com o olhar do meu acho, não acho, e esqueço que ela é uma criatura em Deus, eu vou ter muita dificuldade de me relacionar. Se eu me esquecer que ela é uma pessoa amada por Jesus, se eu me esquecer que ela tem tesouros escondidos e focar só naquilo que eu, a bonitona, a bonita do pedaço, acho que é ou não conveniente. Não. Deus está nos chamando para uma relação de amigas, de pessoas, de gente, de conexões, de network que possa manifestar quem Ele é, a começar em você. Saia desse lugar de achar que na amizade cabe exigências. Não cabe. Você ficar exigindo o tempo do outro. Se não te deu, é porque não deu. E quando der, vai ser ótimo. E você vai louvar a Deus e vai cuidar e vai celebrar. Se a pessoa não está te dando a atenção que você gostaria, dê para ela. Ó, gente, isso é uma chave que a Celes, não sei se ela vai estar aqui agora, mas a Celes arrebatou meu coração em uma entrega de oferta. Ela falou assim, eu estou entregando aquilo que eu gostaria de receber. Entregue à sua amizade aquilo que você gostaria de receber e você vai ser muito mais saudável. E aí também diz assim, ó, precisamos de amigos que enxerguem o nosso potencial e nos trate como Deus nos vê, incentivando-nos a viver o nosso propósito. Eu encontro muita gente, Celes, obrigada por essa chave para a vida, tá? Que você me entregou e agora eu estou compartilhando com essas mulheres. Às vezes eu olho algumas mulheres que insistem numa amizade, numa amiga que é extremamente tóxica. Ô, gente, eu não sei você, mas depois que eu entrei nesses 40 dias de intencionalidade de abençoar o Brasil, eu tenho uma impressão de que o relógio está correndo mais rápido. Parece que a gente está num time diferente. Parece que a gente está num lugar em que a gente precisa ter pressa. É uma sensação dentro de mim. Não sei se você sentiu alguma coisa parecida e pensa assim, coisa da minha cabeça. Sim, pode ser coisa da sua cabeça, mas é uma impressão tão forte que eu tenho que a gente está ingressando dentro de 40 dias para abençoar o Brasil e parece que a gente tem que fazer isso com pressa. Se você acompanha mais de um pastor da Comunidade das Nações, você vai ver que todos nós estamos preocupados em fazer intencionalidade com o nosso tempo pela manhã. Aí eu quero te perguntar, o que você tem feito com o seu tempo de amizade? O que você tem feito de forma intencional para que abençoe, para que traga bênção na pessoa com quem você convive? Você consegue ver Deus nessa relação? Você consegue ser potencializada? Como eu encontro mulheres com relacionamento tóxicos de amigas que sugam. Ô, gente, não dá tempo, não. Não dá tempo para você poder ficar explicando o tempo todo, se justificando o tempo todo. Pastora, mas vai deixar no caminho? Vai. E tá tudo bem, sabe por quê? Ela vai continuar e você também. Pastora, a senhora não tem coração? Não, eu tenho propósito. O coração vem depois. Você precisa ter propósito com o seu tempo, com o seu investimento, com o seu amor. Você precisa declarar amor e entregar amor, aquilo que de verdade Deus está colocando para esse tempo. Ai, pastora, você é tão dura. Não é dureza o nome disso, não, gente. É clareza. A gente precisa ter clareza de quem vai estar nessa jornada. Nós estamos no dia 23 de julho. Você consegue apontar no seu dedo quantas pessoas ajudaram você a chegar até aqui, desde o 1º de janeiro? Honre essas pessoas, dê presente, faça algo que possa abençoar a vida dessa pessoa, faça algo que possa trazer honra. E aí, no final, diz assim, ó, precisamos manter alianças com aqueles que nos inspiram a crescer espiritualmente, persistir no propósito e vencer gigantes que encontramos. Gente, bora encontrar um monte de Davizinhas
que vão estar com a gente, nos entregando as pedras para a gente tacar no nosso gigante. Que Deus abençoe a sua vida, para você poder lembrar aí na tua mente de pessoas que sejam como Abigail na vida de Davi. Aquela que foi ali ver Davi prontinho para matar Nabal, seu marido, e ela com toda a delicadeza. Eu acho que ela tinha todo um charme, todo um negócio para falar com ele com todo carinho. Começou a abençoar a vida dele. Ele nem era rei, e ela declarou profeticamente a postura dele para salvar a vida de Nabal. Ô, gente, por causa dessa amizade, Davi ficou tão impressionado com a maneira como Abigail tratou aquele assunto, que ele ficou com um negócio na cabeça. Que mulher é essa? Que protege o seu marido. Esse boçal. Porque Nabal era boçal, gente. Inclusive, essa semana, na conferência, a gente ouviu a tradução do nome de Nabal, que é imbecil. O nome dele significa imbecil. Ô, gente, ela teve todo o cuidado. Ela podia... Palavras de um dos ministradores, falar assim: ai, graças a Deus, vou ficar livre desse boçal, desse idiota. Não. Ela ficou até o final com ele, gente. E por causa desse lugar de abençoar o outro, de empoderar Davi e profetizar na vida dele, quando Nabal morre, Davi fala assim: eu quero essa mulher como a minha esposa para poder me proteger. Ô, gente, imagina você ter amigos que você protege e te conhece tanto, que no momento em que ele pode te honrar, ele vai lembrar de você. Você hoje está se lembrando de alguém que passou com você por apertos e que hoje você pode honrar essas pessoas? Ou um dia desse eu estava me lembrando de Marcos Santarém, um pastor querido que marcou a minha vida, a minha adolescência. E eu fiquei pensando assim, gente, ele já faleceu, mas o filho não. Gente, eu estou procurando como abençoar a vida desse filho, desse pastor que me abençoou lá na minha adolescência. Talvez Deus traga para você o nome de alguém que foi extremamente significativo na tua vida. Faça algo. Mande uma mensagem, mande uma oferta financeira, mande um presente, declare o seu amor a essa pessoa. O segredo para um relacionamento de sucesso é você manifestar o nosso Deus. Vamos orar? A oração que está aqui no livro diz assim: Senhor, me dá sabedoria para cultivar relacionamentos que honrem o teu nome. Que eu seja fiel em cada aliança, que os meus amigos e mentores sejam guiados pelo Senhor. Me ajude a construir uma rede de apoio fiel e amorosa. E agora eu quero orar com você com as nossas palavras. Senhor, obrigada por essa manhã trazer à nossa mente a rede de apoio que tivemos desde a nossa infância, chamado amigos. Obrigado por aquelas amiguinhas que brincaram de panelinha comigo, que brincaram de casinha. Aquelas amigas que fizeram da minha infância muito mais leve, por causa de todo o contexto que eu vivia, de toda a escassez. Senhor, eu me lembro de algumas indo até no lixão comigo catar potinho de Claybon para a gente brincar de panelinha. Oh, Deus, obrigado por cada uma dessas mulheres, dessas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado porque na minha adolescência eu tive amigas de escola, aquelas que me ajudaram a aprender aquilo que eu não aprendia, o conteúdo que era tão difícil para mim. Obrigado porque na minha juventude o Senhor trouxe amigos que me disseram verdades, amigos que trouxeram a pontuação daquilo que no meu ponto cego eu não via. Obrigado por pessoas que o Senhor levantou no meu casamento como amigos, que foram meus guardiões, Senhor. Aqueles amigos que guardaram o meu propósito, que viam que eu não via. Obrigado por amigas dessa temporada. Obrigada por essas mais de 100 mulheres reunidas nessa manhã, aqui no Ao Vivo, e todas as demais que acessarão esse conteúdo. E que para esse tempo o Senhor trouxe uma lista de nomes para se agregarem a mim, a Eneida, ao nosso discipulado, à nossa igreja. Muito obrigada por cada mulher de todo o Brasil que se reúne nessa manhã para fazermos aqui um grupo de amigas reunidas. Muito obrigada. Usa a nossa amizade para fazermos o teu nome declarado sobre toda a terra.
Te adoramos nessa manhã e te engrandecemos para sermos nessa relação aquelas que vamos abençoar, ao invés de ficar esperando ser abençoada. Aquelas que vamos nos levantar, ao invés de ficar sentada esperando que o outro faça. Aquela que vai olhar assim, o que eu gostaria que fizesse por mim é o que eu vou fazer pelos outros. Que ao sairmos daqui, Senhor, nessa manhã, a gente saia com um coração determinado a abençoarmos as amigas que são aquelas que te amam. Senhor, une a nós, cada uma dessas mulheres para essa temporada, que nos ajude, que quando a gente tiver a crise no casamento, elas vejam que existe uma solução vinda da tua parte. Senhor, aquelas que vão ter uma palavra de vida e não de morte, aquelas que vão nos levantar e não nos derrubar, aquelas que vão trazer palavras, às vezes, até duras, até difíceis, mas que vão nos acordar para o momento que estamos vivendo. Obrigado por amigas dessa temporada que sentaram comigo e disseram que eu não via. Obrigada por palavras liberadas ao meu respeito por meio da amizade, da intimidade, de pessoas que falam comigo e que podem me acessar para eu falar o que eu penso, o que eu acho. Obrigada por esse lugar tão especial que o Senhor transita, chamado amizade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama não mais de servas, mas de amigas. E não é de qualquer amizade. É amiga confiável. Obrigada, Senhor. Ontem, ao orar por cada discípula, eu me senti a amiga confiável da tua parte, em que o Senhor me entregou coisas que elas estavam, muitas delas, orando no secreto. Obrigada porque o Senhor nos chama para um relacionamento de amigos mais chegados que irmãos. Obrigada porque o Senhor é aquele que anseia por amigas. E nessa manhã, cada uma de nós queremos, ó Deus, levantar a nossa mão e dizer: Deus, eu sou sua amiga, me chama. Eu estou aqui, eu sou confiável. Pode confiar os seus segredos no meu coração, que vai estar tudo bem. Ó Deus, usa a nossa vida, a nossa potencialidade, os nossos talentos, dons, a nossa intrepidez, o nosso temperamento, para que a nossa amizade seja tão arrebatadora que os nossos filhos desejem te amar. Ó Deus, nos faz amigas. Nessa manhã, nos faz amigas do teu coração. Confia a nós segredos, não somente de uma das outras, mas segredos do Brasil, do mundo. Nos confie segredos daquilo que a gente pode guardar e também orar e também potencializar. Davi foi considerado teu amigo, Senhor. Eu também quero ser considerada amiga de Deus. Eu e essas mulheres todas que acordamos aqui mais cedinho, nós queremos declarar com o nosso tempo intencional que o nosso coração anseia por uma amizade mais íntima com o teu nome. Te adoramos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amigas? Bonitas? Tchau, meninas do YouTube. Ó, se eu fosse você, entrava lá no nosso Instagram, seguia a gente e pedia para as meninas lá o link de ingressar no nosso WhatsApp para você ter o link de entrada para ficar aqui no ao vivo, porque depois que eu te dou tchau, o chinelo e o amor cantam juntos. Tu acredita? Então, quero me despedir de você. Que Deus te abençoe e que os relacionamentos que você tem para essa temporada te abençoe extremamente. Um beijo.